Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Bertoni, sou psicólogo comportamental e hoje eu vim falar sobre as drogas, sobre o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, ok? Quero começar dizendo que não há receita de bolo para esse problema, a gente ainda não sabe um tratamento exato para essa questão, apesar dela ser já tão antiga. É o assunto mais difícil de se tratar, com certeza. Existe uma adesão muito baixa à terapia e a gente compete com variáveis assim inúmeras acontecendo ao mesmo tempo. Então é realmente um problema muito complicado, com efeitos que podem ser devastadores na vida da pessoa, na vida da família e tudo mais. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu já vivi no consultório, vou falar um pouco sobre a teoria e tentar esclarecer algumas dúvidas que as pessoas geralmente têm, ok? Então, eu queria começar respondendo a pergunta mais frequente de todas, que é: por que as pessoas usam drogas? Qual é a função das drogas na vida das pessoas? Existem inúmeras possibilidades, mas na minha experiência em consultório, eu costumo ver principalmente três motivos. O primeiro se trata de produzir artificialmente sensações de bem-estar. Ok? Então são prazeres que a pessoa produz com a droga que geralmente ela não consegue produzir espontaneamente na vida normal dela. Ok? Ou que ela não consegue produzir, ou que ela não consegue produzir o suficiente. Então a droga entra com essa função, né? E tem um segundo fator que é o seguinte: alívio de sensações desagradáveis. Então a pessoa está triste, a pessoa está ansiosa, a pessoa tem dor e ela consome a droga como um paliativo para esses problemas. E o terceiro fator é fugir da realidade para alguns tipos de drogas, né? Fugir da realidade, escapando dos problemas que a realidade tem e entrando num novo plano onde as coisas dão mais certo, onde a pessoa está mais adaptada, ok? Então, principalmente esses três motivos são os que mais aparecem. Bom, uma coisa precisa ser considerada sobre isso, que realmente as drogas elas produzem sensações de prazer, tá? Isso é fato. Porém, elas têm em médio e longo prazo efeitos colaterais muito sérios. Por exemplo, o corpo adoece, o funcionamento cognitivo fica muito prejudicado, a pessoa se coloca em situações de risco, então faz dívidas com traficantes, sofre acidentes de trânsito, se coloca em brigas, comete crimes. A pessoa pode também começar com comportamentos muito manipuladores, por exemplo, mentiras, omissões, vitimização. Tudo que não tem a ver com a droga, então o trabalho, o estudo, os amigos que não são usuários, tudo isso começa a ficar muito para trás. E a droga, tudo que tem a ver com a droga começa a ficar muito protagonista. Né? Então a coisa vai complicando cada vez mais, sem contar as relações familiares, enfim. E em relação a isso, as pessoas costumam me perguntar: ô Paulo, a internação compulsória ela dá certo? Ou a pessoa tem que querer? Bom, é o seguinte: para nós comportamentais, o querer algo não é algo que acontece de dentro para fora ou que acontece
de forma supersticiosa, né? Então Deus colocou na cabeça da pessoa e ela começou a querer. Nós não acreditamos nisso, tá? Nós acreditamos que o querer ele tem a ver com você conseguir identificar que a vida que você está levando não compensa em relação às outras possibilidades que você tem. Nesse caso, eu acho que o querer tem muito a ver com isso, tá? E acontece que esse querer, essa análise, ela não vai rolar se o usuário estiver sendo poupado das consequências do seu uso de drogas. Então, por exemplo, quem está bancando o uso da droga? Geralmente não é o usuário. Quem está pagando pela droga? Quem está assumindo a responsabilidade pelas burradas que ele vai fazendo ao longo do caminho? Então, as pessoas que ele machuca, as dívidas que ele faz, os acidentes que ele se coloca. Além do mais, muitas vezes a família não consegue ser firme e acaba caindo na vitimização, na manipulação deles. Então, se o usuário estiver sendo poupado das consequências, se ele estiver conseguindo usar a droga e não enfrentar os efeitos colaterais, vai ser muito difícil dele querer. Né? Então, às vezes é sim importante uma intervenção compulsória. Tá? Não todas as vezes, mas há sim essa possibilidade, na minha opinião. Outra coisa que é importante a gente notar. O usuário de drogas mais pesadas, principalmente, ele vive em dois estados. Ou ele está drogado, ou ele está em abstinência. E fica muito difícil que a gente consiga fazer análises, que a gente consiga fazer orientações, que a gente consiga fazer intervenções produtivas, se ele tiver em qualquer um desses estados, abstinência ou sobre o uso, sobre o efeito. Então, às vezes, uma desintoxicação e uma retirada compulsória do ambiente comum da droga pode sim ajudar e pode sim colocar algumas possibilidades a mais para nós psicólogos, psiquiatras e todo mundo que está envolvido com isso, para que a gente possa realmente conseguir plantar alguma sementinha num caso como esse, né? Então, em alguns casos eu acho sim que é importante um certo grau de força e que não é tão espontâneo assim como as pessoas costumam falar, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem que eu responda mais qualquer pergunta a respeito, eu acho que sempre é válido. Estou aqui para fazer as novas intervenções, novos vídeos, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Caso qualquer coisa, me procurem aí pelas redes sociais e até a próxima. Abraço!